Então eu vou usar aqui a nossa ferramenta para poder transformar um arquivo do SPED fiscal em Excel. Então, ó, selecionei ali, rodei e rapidamente ele vai disponibilizar a gente para baixar a planilha. Então abriu aqui para mim na outra tela, eu vou habilitar aqui. E agora eu quero manipular todas essas planilhas. Eu quero mostrar para vocês aqui um recurso que a gente consegue manipular todas essas planilhas de uma forma mais automática. Então eu vou vir aqui, ó, em desenvolvedor, vou vir em Visual Basic, ele vai abrir aqui essa telinha, e aqui eu vou criar aqui um módulo e eu vou criar uma subrotina aqui pra gente. Vou colocar aqui a palavra reservada sub, vou dar um nome aqui, ó, de verificação, por exemplo. Eu poderia dar qualquer nome aqui para essa rotina, tá? Então, ó, e aqui dentro eu vou colocar o meu scriptzinho que vai vai fazer a manipulação dessa planilha de modo geral. Nós vamos usar aqui uma estrutura de repetição que é a for each. Se a gente fosse traduzir essa expressão aqui, seria a mesma coisa aqui para cada. Por quê? O que nós vamos fazer aqui, na verdade? Nós vamos manipular o objeto que controla as planilhas. É um objeto que guarda todas as planilhas ali dentro. Nós vamos percorrer esse objeto e para cada elemento dentro desse objeto a gente vai efetuar alguma coisa, tá? Então por isso que nós vamos utilizar essa estrutura aqui, essa estrutura de repetição chamada for each, tá? Que é diferente daquela outra estrutura de repetição que é a for, né? Essa aqui especificamente eu uso quando eu quero trabalhar com objetos, tá? Então é o que nós vamos fazer aqui. E para cada elemento que tiver dentro do objeto planilha, eu vou apelidar esse elemento, vou dar um apelido para esse elemento, vou dar um nome para ele, tá? E esse nome eu vou colocar aqui, eu vou chamar de P, né, de planilha, tá bom? E esse elemento ele vai estar dentro de onde? Ele vai estar dentro, então eu coloco a palavra reservada aqui in, ele vai estar dentro de um objeto, tá? Que vai ser o worksheets. Ó, se eu colocar aqui parte do nome e apertar Ctrl espaço, ó, ele vai me mostrar várias opções, uma delas aqui é o worksheet, que nada mais é do que sheet significa planilha, né? E o work trabalho, né? Então o elemento ali que controla as planilhas dentro do meu Excel, tá bom? Aqui eu vou fechar aqui, ó, a nossa estrutura do for each com o next aqui, tá? E aqui dentro, ó, eu vou poder trabalhar com ele aqui. Então, por exemplo, ó, para cada elemento que eu tiver dentro do objeto planilha, que nesse caso aqui eu vou chamar de P, né, esse elemento, eu quero o nome, ó, então eu vou colocar ponto .name, beleza? E aí, ó, eu vou rodar. Só que se eu rodar aqui agora, não vai acontecer nada, tá? Porque eu não mandei ele, eu pedi só para ele pegar o nome, mas eu não pedi para imprimir nem colocar em lugar nenhum. Então eu vou colocar aqui para ele mostrar na tela para gente, por exemplo, que é o MSG Box, né? Que nada mais é do que eu estou dizendo para ele o quê? VBA, cria um box, né, uma caixa de mensagem para mim e mostra o que tiver, o nome de cada elemento do objeto planilhas. Beleza? Vamos lá, vamos rodar isso aqui agora. Então, se tudo der certo, ele vai mostrar aqui para mim, ó, todas as minhas planilhas aqui dentro dessa pasta de trabalho, tá bom? Ó, então ele vai percorrendo uma a uma ali, vai pegando o nome, tá? Mesmo que alguma planilha dessas aqui esteja em oculto, por exemplo. Então eu vou chegar aqui, ó, e vou ocultar, ó, essas duas aqui, ó. Então ocultei duas ali. Vou rodar novamente, ó. Mesmo que ela estiver oculta, ó, eu vou conseguir. Ele vai me mostrar aqui que ela existe, tá? Ó, D100, 170, 190, D100 e D190. Beleza, galera? Então, ó, essa estrutura aqui de apenas 3 linhas praticamente, né? 2 linhas basicamente, a gente consegue manipular todos os elementos. E aqui, de acordo com o meu conhecimento, eu poderia fazer diversas coisas. Então eu poderia aqui, por exemplo, verificar. Vou comentar esse código aqui porque eu não quero que ele rode. Vou colocar um apóstrofo aqui. Ele vai virar um comentário para mim. E eu quero, por exemplo, que ele verifique se existe alguma planilha com um nome específico, por exemplo. Então, vou chegar aqui, eu vou usar a estrutura do if. Então, ó, se algum elemento
tenha um nome igual a C100, por exemplo, ó, C100, então eu quero que ele execute alguma coisa. Eu vou fechar aqui o bloco do if, ó, e eu quero que ele traga para mim, por exemplo, o que tiver lá no range, por exemplo, H2, tá? E vou pegar o valor ali e vou mostrar na tela. Então, por exemplo, aqui, ó, MSG Box. Beleza? Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, corre para mim aí todas as planilhas do meu projeto e se você encontrar algum elemento, alguma planilha com o nome de C100, então você mostra para mim o que está no elemento, o que está na célula H2, tá bom? Então, eu vou rodar aqui, ó, e ele mostra para mim o conteúdo da H2, que é o número da nota, tá? Da primeira nota lá. Aqui eu poderia fazer muitas outras coisas. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, fazer uma verificação dentro desse C100 aqui e trazer todas as notas de entrada, ou todas as notas de saída, ou todas as notas, né? Colocar em uma outra planilha, colocar em um arquivo texto, enfim. Poderia fazer diversas coisas. Por exemplo, aqui, ó, eu vou atingir dentro dessa planilha C100, tá? Se ela existir, né? Se essa planilha C100 existir, eu vou chegar aqui, ó, range, ó, a partir da H2, tá? Eu vou dar um select nessa célula. Eu vou dar um clique na célula. Essa linha aqui, ó, essa instrução aqui está dando um clique na linha H2, tá? Que eu sei que é a coluna H ali, ele está pegando a região onde tem umas notas ali. Poderia ser qualquer parte lá da minha planilha, tá? Mas eu vou trabalhar em cima dessa parte da planilha, tá bom? Aqui agora eu vou usar uma estrutura de repetição do while, tá? Que vai fazer o quê? O que do while faz? Ele é o faça enquanto alguma coisa estiver acontecendo. Ou seja, eu quero percorrer cada linha a partir da segunda linha da coluna H. Eu quero ir percorrendo ali. Então, eu quero que ele faça uma instrução até, ó, o Active Cell, ou seja, a célula ativa, for diferente de vazio. Ou seja, ele vai dar um clique na H2, né? E aí, aqui embaixo, ó, eu já vou fechar aqui a estrutura do while, né, que eu fecho com um loop aqui, eu vou colocar um pouquinho mais para o lado para identar. Aqui dentro, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar uma outra instrução que vai ser responsável por clicar na linha de baixo, tá? Que vai ser o quê? Ó? Vai ser o Active Cell, vocês já vão entender, Active Cell.offset, que é o deslocamento. Então, eu quero que ele desloque uma linha para baixo e nenhuma coluna para o lado. Então, eu vou colocar aqui no primeiro linha, coloquei vai deslocar uma linha para baixo e nenhuma coluna para o lado. Tá? E vai dar um select. Vai dar um select ali. O que ele está fazendo aqui? O que essa estrutura do while está fazendo? Eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, a partir da H2 que está clicada, no primeiro momento que ele for rodar o do while, quem vai estar clicado é a H2, a célula H2. Aí ele vai verificar, H2 é diferente de vazio, ele vai ver que H2 tem dado ali, ele tem um registro lá, ele não está vazio. Então ele vai entrar dentro do while, tá? Entrando aqui dentro do while, ele já vai encontrar essa instrução aqui, que essa instrução está dizendo o quê? Ó? A partir da célula ativa, desloque uma linha para baixo e nenhuma coluna. Então, ele vai só andar uma linha para baixo. Então, na primeira passada, ele está na H2, ele vai encontrar essa instrução e vai para H3. E ele vai voltar aqui no loop. Ele vai voltar aqui no loop e vai ver, ó, faça enquanto. Active Cell. Quem é que está ativo? Qual é a célula que está ativa? Né? Active Cell, célula ativa. Qual é a célula que está ativa? É H3 agora. Então, ele vai verificar. H3, ela é diferente de vazio? Ela é diferente de vazio. Ela vai ter um dado ali. Tá? Se ela tiver um dado, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui e vai rodar alguma coisa que tiver aqui em cima. No momento não tem nada, mas a gente vai ver já acontecendo a coisa. E ele vai encontrar essa instrução novamente. Quem é a célula ativa?
H3. Então, a partir da H3, desloca mais uma linha para baixo e nenhuma coluna. Então, ele vai para H4 e ele vai voltar aqui no loop. A H4, Active Cell, ela é diferente de vazio e ele vai ver, se for diferente de vazio, ele vai entrar de novo. Agora, se não for diferente de vazio, se for igual a vazio, se é H4 ou H5, conforme ele for evoluindo, ele encontrar alguma linha ali vazia, o que ele vai fazer? Ele não vai entrar, ele vai sair do loop e vai terminar ali aquela verificação. Então, essa instrução aqui é responsável por quê? Por ficar passando linha por linha e verificando se tem alguma coisa e indo para a linha de baixo, tá bom? Então, aqui, o que eu quero que ele faça? Eu quero que, a partir disso, eu quero fazer uma contagem, né? Cada vez que ele passar numa linha que tiver com informação, eu quero que ele conte para mim, porque o que eu quero saber aqui, quantos registros tem dentro do C100, tá? Mas poderia ser, né, qualquer outro tipo de verificação. Eu poderia verificar aqui, passar linha por linha e verificar qual CFOP tem, por exemplo, em um determinado registro, né? Se existe algum cliente ou fornecedor dentro de alguma tabela, enfim, aqui eu posso fazer diversas coisas com essas instruções aqui, tá? Aqui eu quero que ele faça só uma contagem, eu quero que ele, a cada vez que ele entre no looping, ele faça o seguinte, ó. Então, para isso eu vou começar, antes dele entrar, eu vou criar uma variável aqui chamada count, que vai receber 0. Então, a primeira passada vai receber 0. Aí aqui dentro, toda vez que ele entrar aqui no looping, ele vai vir aqui, ó, e vai atribuir a essa contagem, a essa variável count, o valor dela mais 1. O que isso vai ser responsável por fazer? Ele vai verificar a primeira passada, H2, ele vai lá dar um clique na H2 e vai vir, H2 está vazia. Se H2 estiver vazia, né, ele vai sair do meu loop, ele não vai nem entrar, ele não vai contar nada, tá? Agora, se tiver alguma coisa ali, o que ele vai fazer? H2 é diferente de vazio? Ela é diferente de vazio, ela tem alguma informação ali, então ele vai entrar. Entrando aqui, a primeira coisa que ele vai verificar é count. Quem é count? Count é 0. Né? Então você pega 0 mais 1 e aí atribui a count o resultado dessa operação. Então, count agora vai estar valendo 0 mais 1, 1. Tá? E ele vai para a linha de baixo, vai para H3. Quando ele voltar aqui, ele vai verificar, H3 está vazio? Se tiver alguma coisa dentro da H3, o que ele vai fazer? Ele vai entrar. Só que count está valendo quanto agora? Count está valendo 1. Então, ó, 1 mais 1, count vai estar valendo 2. E assim ele vai fazendo essa contagem. Quando ele encontrar uma célula vazia, ele vai parar de contar e vai ter o total ali de registros. Aí aqui, ó, no final de tudo, tá? No final de tudo, eu posso chegar aqui, ó, e colocar uma mensagem na tela, msgbox, com o total ali, com o count, mostrando o count ali, que vai ser exatamente o total de registros dentro dessa planilha, tá bom? Então eu vou rodar aqui, ó, se tudo der certo, ele vai me mostrar aqui, ó, 356. Se eu for lá no C100, ó, eu vou dar um OK aqui, se eu minimizar aqui, for lá no C100 e chegar aqui, ó, olha o que vai acontecer, ó, H2, né? Se eu der um Ctrl Shift seta para baixo, ele vai me dizer que eu tenho 359 registros ali, tá? Então ele fez exatamente, ó, vou rodar novamente aqui para a gente ver, ó, 359. Então ele fez essa verificação para mim através dessas linhas aqui. Então, só mostrando para vocês que eu posso fazer a partir desse conhecimento, eu posso fazer diversas outras verificações. Eu queria aqui, de acordo com a minha criatividade, com a minha necessidade, eu posso criar uma espécie de auditor aqui do SPED, né? Enfim, de acordo com o que eu estiver trabalhando aqui. Aqui o nosso exemplo é um arquivo do SPED, mas poderia ser qualquer outro registro e a gente poderia estar brincando com essas informações, fazendo diversas checagens ali e tudo mais.